A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, através deste vídeo, venho eu, neste momento, no nome de Jesus, ler esta gloriosa palavra do Senhor para os irmãos, e para que os irmãos venham se despertar para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que cada dia mais está se aproximando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o nosso Criador, o nosso Pai, o glorioso Deus da Nova Jerusalém Celestial. Meus queridos irmãos, esse vídeo eu vou fazer para a glória de Deus e para que os irmãos também venham se atentar para o que eu vou falar aqui através deste vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Devido a perseguições, alguns irmãos que de fato buscam mesmo a presença de Deus, buscam em orações, no jejum, na leitura da palavra, sobe o monte, desce o monte, dorme até no monte. Exemplo eu, né? E outros irmãos também, aleluia, espalhado por este Brasil e pelo mundo, né? Então eu venho aqui através dessa palavra que eu estava no monte lendo e Deus me atentou para ela, eu desci do monte, continuei lendo e Deus me deu para que eu viesse falar isso. Aleluia. Porque tem irmãos que estão pagando preço, o irmão está aí subindo um monte, descendo um monte para poder ajudar os outros irmãos, ajudar os pastores, ajudar os bispos, apóstolos, nas suas denominações, que nós chamamos de igreja, né? Mas na verdade a igreja somos nós, o corpo, esse corpo aqui é a verdadeira igreja. A parede, onde a gente chama de igreja, que é as denominações, é um lugar para comportar ali os irmãos ali, né? Receber os irmãos. E só que de lá é que está saindo mais as pedradas. Lá é que está saindo mais a boca que se bate no chamado de fanático, né? É maluco, é doido. Mas nós, irmãos, estamos pagando preço para ajudar vocês a entrarem no céu, como nós também estamos pagando preço para nós entrarmos no céu. Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força. Então cuidado, não ficar perseguindo esses humildes irmãos e está pagando preço e está indo. Humilde, eu falo humilde mesmo, porque eu venho encontrando muitos irmãos pelos montes, pela minha caminhada aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, e estou encontrando muitos irmãos assim, tudo machucado, feridos. Por quê? Há de perseguições dentro das denominações, as próprias denominações onde eles estão e até vão. Ou quando Deus envia eles para poder estar lá, poder ajudar a liderança em geral, né? Mas infelizmente não são recebidos com amor, com o verdadeiro carinho que tinha que ser recebido. Tá? A primeira palavra que eu vou ler está em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 até 30. Eu vou ler. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Sinagoga significa hoje para nós as denominações que a gente chama de igreja. Antes era sinagoga, onde somente os judeus, os fariseus, os mestres da lei, poderiam estar. O gentio ficava do lado de fora. Então já tinha diferença lá naquele período também. Tá? Hoje o povo se reúne, todo o povo pode ir dentro de uma denominação que nós chamamos de igreja hoje, que não é uma denominação. E assim, está tendo diferença agora lá dentro. Não mudou muita coisa. Continua. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos
libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Quando ele leu do versículo 18 até o versículo 19, ele estava falando dele mesmo, cumprimento dele mesmo, que o profeta Isaías havia anunciado. Tá? O profeta Isaías anunciou isso lá no livro de Isaías 61, versículo 1 e versículo 2. Então Jesus leu a parte que estava se cumprindo dele mesmo, por isso que ele falou. Hoje, aqui ó, Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. 21. Então ele começou a falar e ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Tá vendo? Então acabou de se cumprir mesmo, com ele mesmo falando dele mesmo, da vida dele, que o profeta Isaías havia anunciado muito tempo antes, muito mesmo. Versículo 22. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam, então, mas nesse 22 aqui, nesse pedaço aqui, ó, todos começaram a elogiar Jesus. Por quê? Ele falou da Bíblia, ele falou com paciência, ele falou com calma, ele falou com respeito, com amor, aquela parte da Escritura. Então ele leu a Escritura se cumprindo nele, que estava se cumprindo a vinda dele, né? E a missão dele, ele sendo filho, que o profeta Isaías. Então assim, o povo ficou admirado. Por quê? Ó, continua aqui, ó. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam, ele não é o filho de José? Então, ficaram admirados e se agradavam da maneira que ele falava, calmo e tranquilo. Porém, questionaram, mas ele não é o filho, tipo, e esse cara está pensando que é quem? Você já está entendendo? Esse cara está pensando que é quem? Ele não é o filho de José? Sabe? Ou seja, já começa a vir as invejas, começa a vir as bocas que se batem, já começa a vir os perseguidores. Então vou continuar lendo. Então Jesus disse, sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado, médico, cure-se, virar a página aqui, cure-se a você mesmo. Então assim, esse cara é fanático. Esse homem, essa mulher é fanática, precisa ler a Escritura, precisa se converter. Precisa se converter. Presta atenção, continua aqui, ó. E também vão dizer, isso é Jesus falando, nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, faça a mesma coisa aqui na sua própria cidade. Então assim, essa parte significa que Jesus está falando, né, que Jesus falou assim, vocês vão dizer, né, você não faz isso aí você não fez isso em tal cidade, faz aqui também. Entendeu? Querendo diminuir o que ele fez e o que ele faz para Deus, para agradar a Deus. Assim é muitos líderes no altar, é muitas pessoas perseguidoras que está dentro das denominações que nós chamamos de igreja. O povo peca porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia diz crescer no conhecimento de Deus e na força do seu grande poder. Muitos têm preguiça de buscar. Só querem rodar, só querem sapatear e colocar aí o templo todo de preto para ficar adorando a Deus de uma maneira toda errada. Onde já não tem mais o louvor, que não está nem saindo do teto mais. Muitos perseguidores. E, versículo 24, e continuou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando Jesus falava que afirma que isto é verdade, é porque ele tinha absoluta certeza. Jesus tinha poder para ler a mente, para olhar olhos de águia. Ele olhava as pessoas e sabia o que estava acontecendo, o pensamento, ele sabia o coração, já sabia tudo. Jesus tinha poder. Muitos de nós
que buscamos na humildade, que nos humilhamos, choramos, subimos um monte, descemos, para buscar poder mesmo, para a gente operar, para que a gente salve uma alma sequer, mesmo que dentro de uma denominação, entendemos muito bem isso. Consigo enxergar algumas coisas que só Jesus. Graças a Ele não permite falar tudo, mas tem hora que Ele manda eu falar, eu falo mesmo. Mas a perseguição é grande. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta, olha aí, ó, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Imagina um brasileiro sair daqui para pregar lá fora. É mais bem recebido do que aqui na própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Sabe por quê? Porque o povo era rebelde. Então, no tempo do profeta Elias, ele profetizou, não choveu 3 anos e meio, era uma grande fome. Deus não mandou o profeta ir lá em Israel, não. Foi na viúva que não tinha nada a ver com o povo, porque o povo queria matar Elias, que Elias falava a verdade. Assim também está dentro das denominações, aqueles que falam a verdade querem matar ele, querem expulsar. É o que Deus manda dizer. Querem expulsar o que ele envia. Aí quando o que ele faz? Ele vai enviar para outros que querem receber. Os que estão dentro, que se dizem de Deus, alguns têm até o Espírito Santo, mas estão recusando obedecer a Deus. Aí ele não envia não, só rebelde. O povo israelita era rebelde, por isso que ele não mandou. Aí quando a gente fala assim com autoridade no poder de Deus, como o povo já está pegando fogo aqui, que eu sei que é a presença do Espírito, fala, o bico fica desse tamanho, quase atravessando a rua, arrastando no chão, porque não querem conserto. Então Deus manda outros que querem. Por isso que eu nunca esqueci uma profecia que Deus está falando que vai usar mais traficante, prostituta, quem está realmente na sarjeta, na mão de Satanás. E vai tirar você, irmão, você, minha irmã, e está dizendo que é de Deus, mas não quer obedecer. Cuidado, vigia. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel. Nós somos a Israel espiritual hoje. Tá? No tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi curado. Olha aí. Por que não foi curado? Porque era teimoso, rebelde, não acreditava nas palavras. Tinha as escrituras, tinha a Bíblia na mão, tinha lá, ó. Mas eram duros de coração de entendimento. Duros de coração e de entendimento. Assim também estão as denominações hoje. Não querem se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia continua. Só Naamã, o sírio, não era israelita. O sírio, Naamã, o sírio, foi curado. Porque ele acreditou quando falaram para ele que existia um tal profeta que poderia curar ele. Por quê? Porque lá no meio lá tinha lá, ó, o santarrão, que infelizmente alguns irmãos ficam perseguindo, que falou, ó, meu servo, existe um homem assim, assim, assado. O sírio creu. Por mais que ele ficou ainda rancudo ainda, mas aí o servo dele falou, servo, o Naamã, comandante, se fosse mandado o senhor ir para a guerra assim, assim, assado, você não ia? Se fosse mandado, você não ia. Então por que não pode mergulhar no rio? Ele foi lá e creu, foi mergulhar, foi curado. Agora Israel, muitos leprosos em Israel, o profeta não foi lá. O profeta Eliseu não foi lá porque o povo só persegue os profetas, não aceita a correção. Quando Deus manda o profeta é para correção, para te ajudar, irmão, para te ajudar, irmã, para te ajudar a liderança. Você é rebelde, mas não quer fazer a vontade da sua carne, não está vivendo mais no Espírito, não está deixando mais o Espírito operar. Eu já sei o que é isso. A última igreja que eu fui aqui no Rio de Janeiro, Deus mandou eu e minha esposa ir lá para poder operar na vida da igreja. Quando fala igreja, naquela denominação igreja, o povo que estava lá dentro, precisando de libertação. E a pastora do altar não deixou.
A liderança do altar não deixou o Espírito operar. Fomos embora, fomos expulsos de lá, o Espírito Santo também. Vergonha. Eu fiquei sabendo depois que essa mesma igreja, uma criança endemoniou. Chamaram o povo dessa igreja, ninguém conseguiu expulsar o demônio. Mas sabe o que a mãe fez? Levou a filha na macumba. Uma vergonha. Toda a igreja não conseguiu expulsar um demônio de uma criança. Chamaram a pastora falou que não ia. Toda errada no pecado. A gente foi lá para ajudar, para libertar, não deixar o Espírito operar através de mim e da minha esposa. Uma vergonha. Versículo 28. Quando ouviram isso, olha aí, ó. Jesus falou a verdade a nele, né? Falou a verdade na cara deles. Vocês não são dignos, vocês são rebeldes, vocês são teimosos. Por isso que eu mando meus profetas para ir a outro lugar. 28. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Por quê? Porque não quer ouvir a verdade. Quando ele falou manso lá em cima, ai que coisa linda. Quando ele falou duro, vai matar esse cara. Porque só querem ouvir palavras de bênção. Que Deus vai te dar carro, vai te dar vida. Deus vai te dar o fogo do inferno. Porque está escrito que ele tem poder para matar a alma, para matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Se você não se converter de verdade. Quando eu falo duro assim, as pessoas não gostam. Não gostam onde que eu for. Por quê? Porque pensa que Deus é brincadeira. Pensa que Deus é só amor. Deus não é só amor, não. É fogo consumidor. Jesus falou muito do inferno. Muitos vão ser cortados e lançados ao fogo. Lançados no inferno. Lançados no lago de fogo e enxofre depois. Depois do juízo final. Versículo 29. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída para o jogar dali abaixo. Então aí, ó, Jesus falou a verdade, lá em cima ele falou com mansidão tranquilo, lendo as palavras, coisa linda. Quando ele começou a falar a verdade, vamos arrastar esse homem para jogar de lá daqui de cima. Mesmo vendo a escura que ele fazia, os sinais com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Mas quando ele falou a verdade, se iraram. Por quê? Porque aquele povo queria fazer os desejos dos seus próprios corações. E assim são vocês. Não todos. Para não generalizar a igreja, as denominações inteiras, ou toda a igreja. Mas a maioria, 98%, se não 99%, não sei a porcentagem, somente quem sabe é Deus. Versículo 30. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. E se eu falar aqui, que isso aqui ele passou invisível no poder de Deus que fez ele ficar invisível, o povo pegou ele e levou até tirou ele da sinagoga, arrastou ele para lá. E Deus falou, não é a hora da morte dele, então eu vou botar meu filho invisível. Isso é o poder de Deus. Se eu falar isso aqui, não fala que é loucura. Ele ficou invisível, irmão. Passou no meio do povo invisível. Invisível. Como já aconteceu em vários testemunhos, não aconteceu comigo, um dia pode acontecer. Mas eu vi vários testemunhos. Jesus ficou invisível, muito poder. Como é que o povo queria matar ele? Não tinha como, ainda não tem. Passou invisível, o poder de Deus ficou invisível e passou no meio do povo. Aleluia. Agora vamos para o livro, aliás, continuar no livro de Lucas, mas no capítulo 7. Falar que Jesus ficou invisível vai ser loucura para esse povo. Claro, é loucura. Se eu falar as experiências que eu tive com o Espírito Santo me ensinando coisas no mundo espiritual, vão se escandalizar, se escandaliza. A igreja não está preparada para receber isso. Eu até não falo, não abro muito a minha boca, porque vão blasfemar contra o Espírito Santo, não acreditando que Deus pode fazer isso, ensinar a gente a lutar no mundo espiritual, ensinar batalhas de guerra, ensinar a gente a fazer coisas no mundo espiritual. Se eu começar a falar essas coisas, a igreja não está pronta. Lucas capítulo 7 não, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46 até 49. Muitos de vocês que estão ouvindo isso aqui, que ficam irritados quando o profeta chega para falar a verdade. Aqui, ó. Olha aqui Jesus falando. Preste atenção, minha irmã, meu irmão. Liderança, tá? Vivendo mais pela carne. Vivendo mais pela carne, querendo fazer pela força do próprio braço, ó. E na força da sua própria inteligência, que é fraca, é falha. Esse corpo aqui é fraco, não se enche do Espírito, não vive pelo Espírito não. Gálatas capítulo 5. O povo gosta muito de ler o Antigo Testamento, vai ler o Novo, para ver.
não vai se converter, ou não, vai ignorar, vai ficar na carne mesmo, e vai morrer na carne e pode ir para o inferno. Porque eu não posso julgar também, né? Lucas capítulo 6, versículo 46 até 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que chamam Senhor, Senhor, aquele que tudo pode ver, que sonda o coração e a mente, que pode ver tudo no oculto e no escondido? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é desobediente a ela. Desobediente. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês são desobedientes. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O alicerce. É como um homem sábio, né? Como um homem sábio. Eu tenho temor a Deus, então vou me colocar no lugar desse homem sábio. Construir minha casa na rocha, e a rocha é Jesus. Não estou aqui para agradar ao homem, mas agradar a Deus. Nas denominações que o senhor não gosta que eu falo. Mas eu digo logo, é para agradar a Deus que eu estou aqui. Você tem que entender que Deus é Deus. Você é um humano fraco. A Bíblia diz que Deus nos chama de seres humanos fracos. E que Ele nos olha e vê a gente como formigas. Agora, se você obedece, você é grande. Você é um sacerdote no mundo espiritual, um rei no mundo espiritual. Pois é isso que Deus chamou. Nem todos vão ser reis nem sacerdotes. É um mistério, outro mistério. Outro mistério. Nem todo mundo vai ser 144 mil. É outro mistério ainda, que não tem como falar a igreja morta como está. E aqui, o rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Contra você, irmão. Você colocou a sua casa na rocha em Jesus? Pode vir a tempestade, a perseguição, pode vir o vento, pode vir a tribulação, Satanás tacando macumba, feitiçaria, igual acontece comigo. É feitiçaria forte, não é pequena, não, como acontece com outros irmãos também. E aqui fala, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída, construída em quem? Jesus. A minha fé, a tua fé, irmão, tem que estar firme em Jesus, independente da tribulação, independente do vento que você está passando, dos ataques espirituais, da macumba, feitiçaria, das projeções astrais, dos feiticeiros querendo vir na tua casa, igual acontece aqui na minha casa. Taca fogo no Satanás, bota ele para correr, mas tu é rebelde. Versículo 49. Mas quem ouve a minha mensagem, ó mais, ó, presta atenção no mais, já é outra condição. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, né? Ou quando fala homem, aqui está falando os dois gêneros, homem e mulher, tá? Porque Deus chama qualquer ser humano de homem. Que construiu uma casa na terra, sem alicerce. É como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Por quê? Porque se você está vivendo pela sua própria vontade, na carne, você está vivendo na sua própria sabedoria, não na sabedoria de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando vem as tempestades, as macumbas, as feitiçarias, bruxaria, os ataques, as bocas que se batem, tudo que vem contra tu vai cair logo, porque tu não está firme em Cristo. Aí tu fica chateado com os profetas que Deus envia. Por isso que Ele envia para outros que estão precisando, os profetas logo. Os profetas profetizam na vida daquele que está no pecado, está afundado, ele recebe mais rápido que você. Porque tu fala que é filho de Deus, chama de Senhor, Senhor, mas desobedece, desobediente. É a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Liderança em geral, se arrependa. Chamo de irmão, minha irmã, porque você é. Mas você é rebelde. 1 Samuel 15, 23. Tá? A rebeldia contra Deus é com pecado de feitiçaria. A rebeldia contra Deus é com pecado de feitiçaria. Então desperta tu que dormes. Senão tu vai ficar para trás aí. Vai ficar para trás no primeiro arrebatamento. É outra coisa que estou evitando falar, mas Deus toca. Primeiro arrebatamento. Vai ler a Escritura. Vai analisar a Escritura.
Mateus 25, as 10 virgens, 5 estavam prontas, 5 foram, 5 ficaram para trás para se encher ainda. Então significa que Deus vai dar oportunidade. Os primeiros vão subir, os que estão prontos, que renunciaram, que andam na doutrina, saíram da maquiagem do batom, desses cabelos de cobra na cabeça, disfarçados de cabelo. Nós somos tudo cobra. O sangue no batom, no esmalte, esses brincos de Satanás, essas coleiras no pescoço que são correntes espirituais no mundo espiritual. Você vai ficar para trás, esse maluco, você vai ver os malucos subindo, os que se santificaram, no primeiro arrebatamento, no piscar de olho, vai desaparecer. O seguro vai vir com Jesus e milhares e milhares de anjos. Você vai ficar para trás. Porém, Deus, na misericórdia, ainda preparou os gozem. Vai saber o que é gozem, preparado por Deus. Aleluia. Para quando você estiver na grande tribulação, vai ter gente que vai ficar na grande tribulação. Deus ainda preparou lugares preparados para guardar o povo dele que se arrependeram depois do primeiro arrebatamento, que é o piscar de olhos, como já vi na revelação que Deus deu. Sim, vai ter esse arrebatamento de piscar de olhos. E depois vai ter o arrebatamento na vinda de Jesus com seus milhares e milhares de anjos de santo. Então se arrependa. Se arrependa. Em nome do Senhor Jesus. Está entregue a mensagem. Para de perseguir os profetas que querem te ajudar. Tem muitos que estão doentes, macumba, feitiçaria, bruxaria. Por quê? Não está firme na rocha. Quando vem um vento, cai, vai logo para o mundo e desiste. Mas Deus está ali do lado, falando. Mas não vamos perseguir o profeta, vamos matar o profeta. Vamos matar o enviado de Deus que está obedecendo, que está na doutrina, que está padrão, que está cheio do Espírito Santo e cheio da luz. Vamos perseguir ele. Não vamos deixar o Espírito Santo operar, não. Vai ficar para trás. Isso se morrer antes. Se morrer antes sem a salvação. Sem misericórdia de Deus. Cuidado, meu irmão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu te aviso. Cuidado. Porque o sangue de Jesus tem poder. Ele salva, ele cura, ele liberta. Mas se ficar brincando, pisando no sangue de Deus, no sangue de Jesus Cristo, você vai pagar um alto preço por causa disso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.